Já que estamos falando de polêmica, eu vou chamar ele. Mas já? Porque ele me mandou mensagem cá. Agora? Tá fresca? Vou colocar. Bota pra cantar. Seu Calinco na área. Vamos ver se eu consigo colocar tudo aqui. No play. O que vai acontecer agora com esse negócio da Red Bull de ter passado, extrapolado lá o teto do ano passado e esse? Como é que vai ficar agora? Se ela for punida, tem que ser punida perdendo 50 pontos. Aí o título é do Hamilton do ano passado. Não sei se você percebeu, mas o Hamilton tá ali no pedacinho. Não sei, ele citou o Hamilton, não é comum ele falar o nome do Hamilton. Seu Calinco, primeiro de tudo, um abraço. E, Calinca, me tira uma dúvida. Eu ouvi um som, é sabiá, é canário, o que tava cantando? Ah, não tô sabendo não, passarinho, né? É passarinho, Mas não sou a uma favor música desse que cantava negócio, bem. Não sou a favor desse negócio, não. Passarinho, ó. Mas, enfim. Cirúrgico. Cirúrgico trouxe um ponto em que todo mundo está discutindo, e claro, todo mundo quer saber o resultado disso, que é o teto orçamentário. Agora estão falando sobre o teto orçamentário, não só deste ano, mas como do ano passado, né? Continuam falando, aliás. Calinquinha, o que nós falamos no começo desse ano sobre esse tema de teto orçamentário? Por favor, nos diga. Eu acho que a FIA tinha que assistir mais o Traduzindo F1. Mas a gente é o mínimo, deu né? toque, a gente deu toque. Ia Nós- dar a problema. gente está tentando ajudar. A gente tentou. A gente tentou ajudar. E, Calinquinha, a gente falou, vai dar problema. Vai dar. E já deu problemas, por quê? Combinação de coisas que não tem como dar certo. Primeiro de tudo, como é que isso vai ser monitorado? Esse é um problema que até hoje ninguém... Lógico, tem todo um sistema implementado e tudo mais, mas é muito difícil isso ser policiado e vistoriado da maneira tão efetiva ali no centavo. E esse é o grande problema. Outro problema, como que uma situação, um sistema desse está sendo investigado quase um ano depois que o campeonato acabou? Ah, mas A aí gente eu já te está no mês respondo. 10. Pois é, a gente está no mês 10. Foi em dezembro que acabou o campeonato. Já foram 11 meses e ainda não tem uma resolução sobre isso. Que aparentemente alguma resolução vai sair agora, amanhã, na quarta-feira. Isso. E também a gente não sabe se vai ser preto no branco aquilo lá. E para complementar, um outro grande problema é o seguinte. Tem a regra do teto orçamentário, só que as punições, elas são muito interpretativas. Ou seja, pode ser desde uma punição financeira, pode ser uma punição em pontos. Segundo seu Calinca é 50 pontos. Ele já mandou 50? É, 50. Já Vai pro perder Verstappen 50. não só perdeu o campeonato, como o vice-campeonato. É, Já fica aí para terceiro. Aquele campeonato que, segundo o seu Calinco, ele já não tinha já também. não tinha. Então já não vai perder tinha. nada. É. Então, e pode chegar ao ponto também da exclusão do resultado do campeonato. Só que o grande problema também, Calinca, é o seguinte. Se a gente imaginar que, e tem a questão do menos 5% é uma situação, a partir dos 5% é outra situação. Só que o menos 5% para mais 5%, a gente está falando da diferença de $1. Isso passando do teto orçamentário. Passando. Tem uma regra lá a menos de 5%, que esses menos 5% são 6, 7 milhões, alguma coisa assim. Isso. E a mais de 5%. Só que esse mais e menos é uma diferença de $1 para cima ou para baixo. Então você imagina uma equipe ser punida, por exemplo, financeiramente, ou até mesmo por pontuação, e a outra ser excluída por uma diferença de 0,0001%. Então, realmente, é uma regra, ao meu ver, que não tem como ser policiada, e qualquer regra que você não tem como policiar preto no branco, é melhor, na minha opinião, não ter. Eu usei um exemplo até na transmissão. Por que tem uma regra de limite de peso dos carros de Fórmula 1? Porque tem uma balança na pista, colocou o carro lá, está abaixo do limite de peso, pronto resolveu o problema. Está acima, está tudo visível, certo. Né? Você tem como mensurar. Esse tipo de coisa, ao meu ver, de novo, é praticamente impossível de mensurar. E isso já está dando outro tipo de polêmica, por quê? Porque mesmo antes da FIA terminar essa análise, quase um ano depois que termina o campeonato, já tem algumas equipes como a Mercedes, Toto Wolff, dizendo e insinuando que a Red Bull, por exemplo, ultrapassou o teto orçamentário e já colocou até o percentual. Eu acho que o Toto Wolff é contador da equipe Red Bull, porque ele já está lá com a planilha pronta. Pronta, né? E Christian Horner, ou de uma maneira para se defender, ou falando a verdade, falou a seguinte coisa. Ele está pensando, inclusive, processar quem está falando esse tipo de coisa. Porque, se a gente for falar no popular, o Toto Wolff está dizendo que a Red Bull roubou. Sim. E você acusar alguém de um roubo, ou você fala a verdade, ou você se responsabilize pelas suas palavras. Tem que provar isso, né? Exatamente. Então é uma coisa... Só que, no geral, Kalinka, é uma polêmica que, na minha visão, ela é péssima. Porque, no fim das contas, ao meu ver, isso faz com que a Fórmula 1
perca a credibilidade. E algumas pessoas da própria Fórmula 1 estão dizendo a mesma coisa. Pois isso é muito ruim. A gente está agora brigando por uma coisa que terminou 1 ano atrás, insinuando que alguém está roubando, que não está roubando. Ou seja, a gente não sabe qual que vai ser a conclusão, mas pelo que já aconteceu, ao meu ver, isso é muito ruim. Então, uma perguntinha leve para você. Mais uma? Tá aqui. Fica à vontade para responder, viu? Red Bull e Aston Martin estouraram o teto de gasto 2021? Sim ou não? É do Toto Wolff essa pergunta pra mim ou não? Foi ele que perguntou? Não é? Segundo o Toto Wolff, estouraram com aquelas bombas de 1000. Mas você, conhecendo o meio, sabendo como... Não tem como, né? Não tem como saber, nem como arriscar agora um palpite. Não, assim, Até Kalinka... como as equipes hoje, né? Com tantas alterações no carro e tudo que estão fazendo para a temporada 2022. Kalinka, é muito difícil, porque eu vou te dar um exemplo da Aston Martin. A Aston Martin está construindo uma mega hiper sede para sua equipe. Então está sendo investido ali zilhões e zilhões que não entram nessa parte do orçamento do teto orçamentário. Como é que a gente sabe, por exemplo, se o dinheiro que está sendo gasto ali, de uma certa maneira, outras coisas estão sendo gastas nessa obra, por exemplo? Então, eu não estou falando que está acontecendo, mas são coisas que podem acontecer. Sim. E são muito difíceis de você mensurar. Uma coisa que você mesma gosta de usar esse exemplo, como é que a gente vai falar quanto custa a construção de um bico do carro da Red Bull contra um bico do carro da Haas? É muito difícil. O da Haas é 100, viu? O da Red Então, Bull é 300. Pois é. Ou a Red Bull te fala, o meu é 30. Por que é 30? Porque é 30. É muito difícil, muito complicado. Então, realmente, desde o começo, desde o ano passado, a gente já vem falando sobre isso. A gente falou aqui no programa que isso iria dar polêmicas e já está dando.